aqui é bom, isso aqui funciona, mas o Tete Não é igual ao vivo, eu também acho, eu gosto Isso. do ao vivo. Estamos ao vivo. Olá, olá, meus amores, boa noite. Estamos ao vivo e a cores. Eu, no Rio de Janeiro, e o doutor André em São Paulo. Nós estávamos Boa noite a todos. falando que, assim, eu prefiro presencial. Mas, olha, de cara, eu já estou lhe dizendo, doutor, que esse bate-papo aqui hoje vai ser pouco. Eu deixo aberto até 30 de junho, eu fico no ar na Jovem Pan News. Infelizmente, depois eu vou ter que sair tanto de lá quanto daqui, até passar esse período, né? Sim. A gente não pode ficar no ar e tal. É tudo muito delicado, um monte de regra, qualquer coisa que se fale pode subentender que está fazendo campanha, enfim, é um Sim, negócio meio sim. doido. Mas eu deixo aberto até o dia 30 de junho, meu convite aqui, para você ir lá na Jovem Pan, para a gente dissecar, tá? Melhor esse assunto, porque ele é extenso demais. Meus E amores, o, boa noite. Ó, estamos com o doutor André, obrigado pela presença de vocês aqui. O assunto hoje a gente vai falar do livro dele, né? Que eu amei o tema, que é Como Vencer na Vida Sendo Apenas Você. Não é fácil vencer na vida sendo você, hein? Não é fácil, mas é compensador. E também eu vou explorar o doutor André e entrar muito no assunto coluna, que está muito ligado a tudo, ao psicológico, e é meu problema grave de coluna. verdade. Obrigada, doutor O, André. eu que agradeço extremamente o convite, aceito o convite para a Jovem Pan, o dia e horário que você quiser, entenda essa questão de pré-candidatura, mas assim, e o pessoal que me segue, eu tenho uma rede social bem forte aí, eu tenho muita gente que me segue, me acompanha e confia no meu trabalho, e nunca ninguém viu eu dar uma opinião política, nunca, ninguém viu eu dar uma opinião política nas minhas redes sociais, mas você é o perfil de candidato que eu acho que o Brasil mereceria. Andei fazendo uma lição de casa, estudei a sua história, eu acho que você é um perfil de candidato que eu acho que o Brasil mereceria. Então, assim, parabéns por toda a sua trajetória aí. Obrigada, doutor, obrigada. Eu me sinto um soldado arrumando as malas para ir para a guerra. Uma guerra que eu sempre fiz parte, mas eu diria que eu ficava guerreando num lugar um pouquinho mais confortável, né? Agora eu definitivamente tenho que ir para a trincheira. Mas tudo bem, está valendo, está É isso, valendo. novos desafios. Sim, doutor, que tema maravilhoso. E o título desse livro, Como Vencer na Vida Sendo Você, Apenas Você. É muito difícil hoje em dia a gente ser a gente mesmo, né? Não, hoje em dia não, É, sempre foi, mas cada eu vez sempre pior. foi. Mas assim, a ideia do título, porque quando você termina o livro, aí você vai pensar no título, fala, pô, preciso fazer um título que ele também tenha um apelo de marketing, né? Que as pessoas leiam o título e queiram consumir aquele produto. Aí, pô, eu fiquei pensando muito tempo, eu cheguei nesse título porque eu acho que ele realmente é a essência da obra. Porque uma parte inicial dela, ela fala muito de religiosidade, tem várias coisas que ela fala, mas assim, uma parte da obra ela fala sobre a evolução. Então, se a gente levar para o lado científico, que é mais minha área, e pegar a parte ali do darwinismo, da criação das espécies, então a Sim, gente vai ter o Big Bang, bilhões de anos de evolução, aí a primeira, sei lá, molécula na célula, o vírus, o organismo no mar, foi evoluindo, evoluindo até chegar no ser humano, que a gente é hoje. Então nós já somos a Ferrari da evolução. Então você não tem que duvidar de você, você já é o milagre, você já é o melhor. Você pode não olha, saber que você já é o melhor, mas você já é o melhor. eu vou lhe Então a dizer uma obra tem coisa. essa ideia. Eu queria primeiro pedir para você mostrar aí a capa do livro Ah, para tá, os claro. nossos, ó, Como Vencer na Vida Sendo Apenas Você. Gente, prestem atenção, porque eu dei uma olhada nesse livro, eu dei os tópicos e eu selecionei aqui os tópicos. Deixa eu ver aqui. Eu preciso dizer para vocês, cadê? Não está entrando. Carlos, você sempre aqui. Bati na tecla por mês, finalmente aceitou. Já vou começar com. Ô, Carlos, obrigada, meu amor. Obrigada pelo seu carinho. Doutor, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu separei por tópicos aqui, porque esse livro é para a gente ficar até amanhã dissecando ele, por isso que eu já estendi meu convite. Que Obrigado. eu peguei tópicos aqui que eu acho que é onde interessa muito para as pessoas. Vamos lá. Onde Sim. começa uma longa jornada? E voltou aqui. Onde começa uma longa jornada, doutor? Então, assim, ó, foi até interessante que hoje passou uma paciente comigo, né?
E eu dou muito valor às pessoas que passam comigo, porque eu atendo numa das maiores instituições assim do Brasil, talvez do mundo. Então, às vezes, as pessoas fazem vaquinha para juntar dinheiro para pagar a consulta. Assim, eu realmente valorizo as pessoas que pagam pelo meu trabalho. E a pessoa veio para mim e falou assim: Nossa, doutor, eu li seu livro e fiquei tão encantado, porque eu não achei que você fosse assim. Ela falou: Mas assim como? Ela falou: Eu achei que você fosse filho de milionário, tivesse nascido rico. Eu falei: Não, minha mãe é do sertão do Ceará. Eu sei que é uma realidade assim, sertão, sertão, Então, do sertão. Ceará, de onde, doutor? Gente, para vocês que estão Ela entrando é aqui, de, pô, agora só que você me perguntou, ela é de só isso aí Tauá, você. Hã? Tauá, Tauá, Tauá. Tauá, olha, você vê quanto Ceará é grande. Eu nem sabia que existia Tauá. Só de sair do sertão do Ceará, meu amor, já é a vencedora. Para quem está entrando aqui agora e não sabe com quem eu estou conversando, o doutor André, ele está nas redes como doutor André coluna, mas é o doutor André Evaristo, ele é especialista em coluna e ele faz parte do núcleo de medicina avançada do Sírio-Libanês. É que, doutor, todo mundo que me segue aqui, o meu público ele é muito fiel, sabe? Que é uma coisa muito Sim, difícil de você sim. fazer fidelidade no YouTube. E há 8 anos eu estou com esse canal aqui, eu percebo que o meu público é muito fiel. Ele vai crescendo e vai ficando, graças a Deus. E todo mundo sabe do meu problema gravíssimo de coluna, que eu já tive que quase operar numa época aí. E eu lhe cortei para dizer, porque a gente tem um chat aqui, e as pessoas entram perguntando: quem é? Quem você está falando? Não, não, não. E aí, Não, por isso que eu eu faço questão, Antônia, de te dar uma segunda opinião. Um dia que você estiver aqui em São Paulo com calma, eu faço questão de te dar uma segunda opinião. Assim, puxando a gente não vai falar do livro, né? Eu tô até vendo. Mas não tem problema, é um prazer estar com você. Assim, vamos falar modéstia à assim. parte, não, modéstia à parte, assim, eu sou extremamente competente no que eu faço, eu estudo horas por dia, me dedico absurdamente ao que eu faço, e hoje eu posso te garantir que não existe nenhuma doença ou patologia na coluna que a gente não consegue melhorar muito. Jamais te prometeria ficar sem dor, mas eu te prometo uma melhora da qualidade de vida se você estiver numa fase ruim ou numa fase de crise. Então, a gente é capaz de fornecer aí uma melhora aí na vida das pessoas e talvez o maior erro seja você criar uma falsa expectativa. Então você tem que dizer a verdade, ó, você vai ter que ser magro, você vai ter que fazer atividade física, e você vai ter um pouco de dor, mas você vai ter uma vida plena. Então, assim, quando você fala a verdade com o seu paciente e você cria essa relação como você tem com o seu público de confiança, assim, olha, eu confio naquela pessoa, é o primeiro passo. Isso é Então, eu falo, maravilhoso. sim. Isso é maravilhoso. Credibilidade, não vende na prateleira, né, doutor? E é Ah, não. difícil, e você só constrói uma credibilidade com o tempo, E né? perde fácil, né? 2 segundos. 2 segundos, você pode passar a vida inteira acertando. Se um dia você errar ali, ainda mais nos dias de hoje. Ó, me diga uma coisa, evolução. Conheça e transforme. Estou falando de tópicos, tá, gente, que eu vi do livro. Evolução. Conheça e transforme o seu pensamento. Vamos falar de evolução, doutor. É difícil evoluir, não é? É assim, então, o começo que a gente estava falando da minha mãe, do fato da minha mãe ser, fala, mas qual é o fato da sua mãe ser do sertão do Ceará? Minha mãe todo Natal ela chora, porque não tinha Papai Noel. Era seco, meu. O gado morria de sede, entendeu? Coronelismo. Assim, então, assim, tipo, ela saiu de lá, virou médica. Entendeu? Assim, porque o meu avô era um visionário e fez ela estudar. Então, eu acho que a evolução e o caminho para qualquer crescimento de degrau é educação e adquirir cultura. Por isso que a gente fala que a obra ela é feita, Antônia, para todas as faixas etárias, e todas as classes sociais. Do mais humilde ao CFO, ele vai encontrar informações úteis dentro da obra. A gente tem mercado financeiro, mercado de opções, derivativos, a gente tem várias coisas envolvidas na escala da evolução, mas o princípio é a educação. E Então, aí você fala, pô, André, mas desculpa, como você vai atingir todas as classes sociais? Por quê? Por que do livro? Eu e minha esposa, a gente estava sentado um dia vendo televisão e a gente falou, pô, tá tão ruim. Assim, as crianças são bombardeadas só com coisa ruim, ruim, ruim. Eu falei, pô, eu vou escrever um livro e se eu mudar a vida de alguém já valeu a pena. Então, assim, queria falar assim, assim uma coisa que a gente fala brincando, eu falo assim, imagina uma menina adolescente, nova e fala assim, amor, você não vai ser a Anitta. Doutora André, mas meu bumbum é bonito. Tá, mas a Anitta não é bonito, não é o que ela é, porque o bumbum dela é bonito. Ela tem inúmeras outras qualidades e genialidades. Vai trabalho. estudar, assim, termina o supletivo, arranja um emprego, faz uma faculdade, faz uma pós-graduação, é um caminho mais seguro.
Ah, doutor, o traficante lá da minha favela, ele anda de Ferrari. Amigo, você vai morrer com o tiro da polícia antes dos 30 anos. Então, assim, eu queria deixar um exemplo, entendeu? Não só para os meus filhos, como para os filhos dos outros e para essa geração que eu acho que falta bons exemplos. Falta gente que venceu, assim, sem, sabe? Assim, eu queria viver num país que a gente não se sentisse errado de ser honesto, sabe? Eu queria viver num país que a gente sentisse orgulho de falar, ó, eu pago meu imposto, eu não sonego R$ 1, sabe? Então, assim, foi aí que a gente começou a obra e é aí que começa a evolução. A evolução começa, primeiro, quando você entender que você é um milagre. Quando você interiorizar que você já é um milagre, você já vai começar a evoluir a partir daí. E aí você sempre vai focar em educação, 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 educação. E assim você vai, com certeza, conseguir galgar degraus. Eu acredito nisso. O que que você acha, Antônia? Doutor, eu estava aqui tirando foto que a gente estávamos com 3.000 pessoas, aí depois caiu para 2.700, aí depois volta para 3.400. Eu estou É tentando muita entender gente. o que está acontecendo com o YouTube, que ele está oscilando. E aí depois ele tira, depois ele devolve os seguidores. É uma loucura. Doutor, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu bato aqui toda noite nessa tecla. Educação e cultura, educação e cultura, educação e cultura, educação e cultura. Aí vem um monte de gente falar, a gente precisa de saúde e a gente precisa de comida e a gente precisa... Óbvio, isso não tem nem o que falar. O que eu quero dizer, doutor, é que sem educação ninguém chega em lugar nenhum. Eu estava conversando com um amigo médico, diretor de um hospital aqui no Rio de Janeiro. Eu falei, é um absurdo, a gente tem dinheiro para isso, as pessoas não precisam passar por isso. Ele falou, eu concordo, mas eu preciso que você entenda um dado que é o seguinte: por falta de educação e cultura, obviamente, as Sim, claro. pessoas, as menos favorecidas, elas cortam um dedo numa faca enferrujada, elas pisam num prego, aí dói, não sei o que, elas ficam ali e falam, ah, não vou não, que não é nada demais. Aí vai infeccionando, aquilo ali vai gangrenando, aquilo ali vai... Quando chega no hospital, já perdeu uma perna. Por falta Exatamente. de educação e cultura, né? A pessoa não sabe a gravidade que é levar um corte de um objeto De um enferrujado. objeto. Sim, e assim, e quando a gente sai da capital, né, a gente sai das grandes capitais ou dos grandes centros, a realidade do Brasil, o Brasil é outra. O Brasil é um país assim, extremamente ignorante, o povo é extremamente empobrecido, sofrido, é gente que trabalha ali de sol a sol e assim, não entende às vezes o português mais básico. E inclusive, eu vi você falando da questão da cultura no Pânico. Eu gostei muito de uma coisa que você falou, que é assim, é, um país não cresce se não tiver cultura. Então, assim, não adianta você ter bomba nuclear apenas, entendeu? Assim, não adianta você ter um exército forte, não adianta você Gente que ter tem a o melhor uma bomba hospital. nuclear não sabe usar, doutor. Assim, assim, a cultura ela é importante, a cultura, eu acho que assim, eu estou dizendo a cultura mais voltada para a parte artística, tá? Não a cultura de conhecimento cultural. Mas você poder ir num teatro, entendeu? Você poder ir num balé, você, mesmo que sejam poucas vezes, você fala assim, nossa, eu vi um teatro, assim, a expressão da beleza, o belo, aquela arte que às vezes, aquela arte que não é uma arte bela, mas é aquela arte que ela é feita para te causar uma impressão. Então você vai, você vê aquela tela, você fala, nossa, que impressão ruim, mas ela foi feita para aquilo, para impressionar quem vê. Então, eu acho que assim, Doutor, deixa eu lhe contar a uma gente tem que história. investir em cultura como a gente investe em saúde, educação, segurança. É uma área que tem que ter uma importância igual das outras. É Eu tenho óbvio, deixa muita eu lhe fé contar nisso. uma história. Eu tive um namorado, jogador de futebol milionário. A mãe dele nunca tinha ido no teatro na vida, era o sonho dela. Ó, você vê a coisa da cultura. Exatamente. Ela nunca tinha ido no teatro na vida. E eu levei ela para ver um espetáculo, Ópera do Malandro, no Municipal. Ela chorou do início ao fim, maravilhada, deslumbrada e me agradecendo por estar vendo aquilo. Eu já conheci o espetáculo, eu nem reparei, porque eu fiquei olhando para ela, observando o Ela efeito era o daquele espetáculo, né? momento, O efeito da arte no indivíduo, o né? efeito daquele momento na vida daquela mulher. O olho brilhava e ela chorava e ela ria. E quando terminou, ela falou: Meu Deus, eu nunca imaginei na vida que fosse tão bom. O filho milionário, jogador de futebol, já tinha conhecido boa parte O do mundo mundo. A mãe nunca tinha ido no teatro.
Mas a mãe porque ele tem não tudo tinha dentro aquela de casa. cultura. Mas a mãe tem tudo dentro de casa. A mãe tem Sim, era uma falta da excelência, cultura mesmo. muita cultura. E assim, e cultuar o belo, né? E o artista, ele tem uma alma diferente, né? Eu falo isso, a alma do artista, a alma do músico, ela é diferente. É diferente da alma do médico também, e assim, e elas têm que ser valorizadas, e elas têm que ser, eu não digo patrocinadas, porque eu acho que o Estado, na questão não é o patrocínio, não é o dinheiro, eu acho o principal. Eu acho é o incentivo. Entendeu? Assim, é vender a importância, porque é como você mesmo comentou no caso desse jogador de futebol, ele tinha o dinheiro para consumir a arte, ele não consumia porque ele não entendia a importância disso. Não Eu entendi. acho que a gente precisava, Não, exato, a gente precisava ter isso. A não minha foi a filha é artista. criação dele. É. Minha filha é artista, Não, ela quer ser artista, ela nasceu artista. Pode ser que ela vá ser outra coisa, mas ela seria uma ótima artista. Ela, putz, incrível, assim, a gente é o artista ou não é? sentimento. Só tem que ter oportunidade de mostrar a sua arte, é isso. Outra coisa, doutor, tópicos, eu estou falando dos tópicos aqui, são Claro, muitos e maravilhosos. Família, fortaleça seus alicerces. Eu só fui entender, doutor, a importância da família, apesar de eu ter saído do sertão do Piauí, nunca ter abandonado os meus pais, nunca. Mas eu sempre fui muito só, muito solta, sabe? Eu, mãe do Samuel, pai e mãe do Samuel, desde ele pequeno, muito, muito pequenininho, muito bebê, porque eu fiquei 10 anos depois casado com com um jogador não, filho, com um lutador, mas meu filho até hoje chama ele de pai, mas quando eu digo que eu era pai e mãe, é que assim, eu pagava o plano de saúde, eu alimentava, eu pagava a escola, eu nunca deixei homem nenhum ser pai do meu filho. Você entende? sim, E claro. o Salvatore, eu não moro com o pai dele. Por mais que o pai dele seja presente, na hora que a dor de barriga da madrugada aperta, é É a mãe que comigo. tá lá, né? A mãe que está lá. E não só isso, tudo, porque é comigo que ele mora. Mas ele sabe que ele tem o pai dele. É presente, leva na escola, busca, brinca um pouco, mas não é isso. Então, eu me considero pai e mãe dos meus filhos e da minha neta. Porque o meu mais velho não é ainda o pai que eu acho que tem que ser para ela. Mas ele vai Por ser. N questões. Vai Sim, ser. por N questões. Então, eu me desdobro em mil para manter a harmonia da minha família, para educar, para instruir, para abrir os olhos, para guiar. Porque se eu tiver um lar bagunçado, eu não vou Tudo, conseguir organizar nada fora. Agora exatamente. eu passo a palavra para você. Não, eu concordo com você em gênero, número e grau, e assim, quando a gente estava discutindo a parte da questão do selo editorial, então, quando a obra passou pelo selo editorial, a gente tomou muito cuidado de não ofender ou não descriminalizar ninguém. Então, assim, como o livro, ele tenta dar um manual para você crescer, evoluir, ter sucesso, mas ele é baseado nas experiências que deram certo para mim. Meus pais são casados até hoje, entendeu? Então, assim, esse é o conceito de família que eu exemplifico porque é o que eu vivi. É simples assim. Mas, na minha opinião, o conceito de família é você ter um, dois, três, 10 adultos estáveis dedicados a proteger aquela criança que está em desenvolvimento. Assim, é simples assim. Assim, outra coisa, quando você vê, e isso eu presencio com uma certa frequência, quando você vê o leito da morte, a hora da partida, assim, a história é a mesma. Chama meu irmão, que eu não vejo há 20 anos. Briguei com meu filho, doutor, dá para ligar para ele, avisa que eu estou aqui. Então, assim, o laço de consanguinidade, ele também é uma coisa extremamente forte. E eu defendo assim arduamente a questão da família no meu livro. Eu disse que ele é para ser um manual para a gente tentar é, melhorar a nossa sociedade, mas eu digo assim que ele é um manual que eu queria dizer assim, também não dá para você largar um esposo ou um marido na primeira briga ou na primeira dificuldade. Assim, casamento, é minha opinião, tá? Existem situações, mas assim, casamento não é uma questão de amor exclusivamente, é uma opção de vida. E você tem que ser homem ou mulher o suficiente para falar assim: eu tomei essa decisão, eu vou levar isso em frente, eu tenho meus filhos para criar.
Eu tenho uma esposa que precisa de mim, e a minha não precisa de mim em termos de dinheiro. Outro dia ainda estava numa festinha infantil, aí estava aquela conversa de marido machista, sabe, da festinha das crianças, aí o marido falou brincando, corta o cartão de crédito da sua mulher que você vai ver. Eu falei assim, a minha não, a minha pago dela e se ela achar, ela pega o meu e paga o meu junto antes com o dela, entendeu? Assim, eu não posso falar disso, entendeu? Assim, a minha mulher, ela é fenomenal em termos de trabalho, totalmente independente de mim nesse aspecto. Mas é, tipo, uma baita companheira minha em tudo na vida. E, assim, a gente tem bons e maus momentos, mas formar uma família é uma opção, pô. Então, assim, Sim, eu acho que falta, às vezes, essa. Claro que existem eventualidades, eu não estou julgando ninguém, eu estou, assim, discutindo um princípio, assim. Você tentar manter a família estável. Pô, André, o pai do meu filho, ele não mora mais comigo, tudo bem, mas, pô, ele tem uma obrigação de estar o mais presente possível, dentro da doutor possibilidade que for André, possível. eu queria lhe interromper aqui rapidinho, só para eu fazer um adendo aqui, porque hoje em dia assim, a gente lida com um negócio muito grave que é a falta de vontade das pessoas, que as pessoas têm de pensar, número um. E número dois, o julgamento. E o terceiro, a falta a capacidade de interpretação. Então, tem muita gente aqui falando assim: ah, o seu filho quis abortar a filha dele. Ah, ou então o seu filho não puxou para você. Ah, então o seu filho não é um bom pai. Não foi isso que eu falei. Não, não foi isso que você falou. De fato, meu filho é muito diferente de mim. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Eu vim do sertão do Piauí. Todos vocês sabem disso. O meu filho já nasceu aqui, tá? É uma outra história, numa outra época, numa outra realidade. E eu separei do pai do meu filho, ele tinha 8 meses. Éramos duas crianças, porque quando meu filho nasceu, eu tinha 20, ia fazer 22 anos. Ah, Ela é muito nova, é pai, outra realidade. o Sim. pai 21 anos, tá? E quando mataram o pai dele, que não estávamos mais juntos, porque eu separei do pai também, ele tinha uns 10 meses de idade, mas éramos muito amigos. Então meu filho ficou introspectivo, era um menino histriônico assim, era muito puxado para mim. Aí quando tiraram a vida do pai dele, ele ficou retraído, ele parou ali. E daí vieram vários Situações. consequências, situações. Então, quando a namorada dele engravidou da Charlotte, foi a primeira namorada e com 21 anos de idade. E quando mataram o pai dele, eu criei ele numa bolha, com medo de perder mais alguém. Sim. Ele com 17 anos, doutor, eu mandava ele para a escola, bem pertinho de casa, de van. Ou seja, com isso, a gente pensando, a gente no egoísmo da proteção, a gente prejudica. Sim, muitas Porque a gente vezes, não e pode sim. falar do que a gente não conhece. Se ele tivesse começado a trabalhar aos 10 anos de idade, no sinal, ou se virando, seria uma outra pessoa. Mas não é. Então, assim, mas é de um caráter, de um talento. Os meus programas, tanto na Jovem Pan, quanto a Antônia na Broadway, qualquer coisa que eu faça, é ele que cria as trilhas brancas, os jingles, tudo. Então, assim, é uma cabeça maravilhosa. Nunca levantou a voz para mim, é um bom filho. Mas não sabe muito o que fazer como pai. E a gente ensina, a Sim. gente fala, mas as pessoas são como são. Então, assim, eu Mas hoje sabe o que acontece, Antônio? Sabe o que acontece? O problema, a questão que você falou, e você falou muito bonito, o relato do seu menino, é a questão do julgar. Todo mundo hoje julga e apedreja, mas ninguém vem te dar a mão. Então, essa é a questão. Assim, e eu vou te dizer assim, eu entendi perfeitamente o que você quis dizer. Assim, eu dou um acolhimento maior para o meu neto do que talvez eu devesse, porque o meu filho ainda não atingiu a maturidade que eu tenho hoje para criar meu neto. o Então, assim, salário que ele ganha não dá não, para pô, é super dar. normal. Assim, o que a Charlotte tem é o que o Salvatore tem. É a mesma escola, é o mesmo judô, ela faz balé, ele vai para o judô, é a mesma comida, é a mesma cama, não, ela não é tudo igual. Porque eu posso hoje proporcionar isso. Graças a Deus. Mas ele é o pai? Não. Hum. E mais, eu estendo esse apoio à mãe dela, porque eu, como mulher, também não posso deixar a mãe dela passar dificuldade, você entende?
Então, Eu assim, entendo muita perfeitamente. gente... Agora, Antônia, você entende que esse é o conceito de família que está no capítulo do livro? É você Sim, aceitar que o seu sangue não vai ser só repleto de bondade, vai ter o que é melhor, vai ter o que é pior, vai ter o que tem mais defeito, o que tem menos defeito, e você vai ter os seus defeitos também. Você vai ter momentos que você vai estar por cima, você vai ter momentos que você vai estar por baixo, você vai ter momentos que você vai estar morrendo. É assim, sim. você vai falir, você vai quebrar um dia. Então, assim, a família é isso. É o que está mais capacitado naquele momento, acolher o que é menos capacitado. É só isso. E Mas se eu você tem que ajudo e apoio os valorizar. outros, por que que eu não vou fazer isso com os meus filhos só para puni-los? É, Entendeu? exatamente. E assim, eu digo muito isso. Eu falo assim, às vezes o pessoal fala assim, pô, André, às vezes você mima demais sua filha Gabriela. Eu falei, mimo mesmo, porque a vida já vai ser tão cruel com ela que não preciso eu ser. Agora, é claro que tem erros e defeitos que eu puno porque eu estou educando. Mas dentro do que eu posso dar, eu não vou deixar de dar porque Exato. por falsa hipocrisia. Muito pelo contrário, eu dou tudo que eu posso e mais um pouco do que eu não posso, É, porque o mundo já vai ser cruel com ela. Eu não exatamente. preciso Mas ser também, cruel com ela. todas as vezes que eu dou alguma coisa, eu mostro o valor que daria para fazer com aquilo e qual foi a dificuldade para conseguir aquilo. Você adquirir, Não exatamente. saio dando, eu não saio dando. Doutor André, eu vi outro dia, os meus pequenos estavam assistindo um canal de YouTube, desses que fazem muito sucesso. Um é Maria Clara, outra é Maria Joana, Maria Roberta, Maria Eduarda, não sei o quê. Então, são as crianças e os pais, né? Porque descobriram um nicho de ganhar muito dinheiro. E aí, a mãe fazendo alguma coisa, uma tarefa lá, e chegava as crianças e falava assim: Mãe, eu quero não sei o quê. Ah, tá, pega, vai lá, vai comprar. Na historinha, no roteirinho, pega, vai comprar. Quando o dinheiro acabar, volta que eu te dou mais. Eu parei, aquilo estava passando, aquilo me chamou a atenção, fiquei olhando. Eu falei, misericórdia. Não é assim, tem que dar valor. Como pode? Olha essa educação truncada, essa informação. Você imagina, sabe? Outro dia meu Não, filho estava. não, assim, eu acho assim, ó, a tecnologia é maravilhosa, pô, as crianças de hoje elas são muito inteligentes, que elas estão. Antes a gente tinha que, ó, era casa, aí você ia na cartinha escrever casa, hoje aparece casa escrito brilhando, o desenho da casinha, então, pô, o estímulo cerebral, a capacidade de aprendizado é gigantesca. Agora o que está acontecendo é que tem muito pai e mãe que está terceirizando a educação dos filhos para o YouTube e para a internet, isso é perigosíssimo. Assim, eu tô aqui sentado com o Andrezinho, que é menor, a Gabi já tá mais formada. O meu menino tem 6, a minha menina tem 11. Eu tô aqui sentado, ele tá no YouTube, mas eu tô aqui de ouvido nele. Ele chega um negócio comigo e fala, troca, Isso. troca. Esse não é legal, filhão, vamos pro próximo. E É. ele, pum, troca. Agora o que acontece? Já chega naqueles personagens que tem o conteúdo que eu não gosto, ele já passa sozinho, porque ele sabe, já viu que aquilo não é legal. Então, Lá assim, a gente... atrás, lá atrás, doutor, eu comecei a perceber umas coisas muito erradas, e aí eu fiz uma abordagem errada, um jeito de tentar resolver de forma errada, porque aí eu apontei o erro de um, apontei o de outro, e falei, tem que adequar aqui, tem que adequar lá, saí com dezenas de processos. Uma outra turma mandou derrubar o Mães do Brasil, que é um perfil que eu tenho voltado para erotização infantil e violência doméstica, enfim. Eu tomei tanta porrada, era tanta ameaça de morte, e aí foi surgindo coisa, surgindo coisa, surgindo. A internet é terra de ninguém e não tem jeito. Cada vez mais vai surgir conteúdo que não some nada. Aí eu falei, vai ser menos difícil, não é mais fácil, vai ser menos difícil educar dentro de casa e se blindar Sim, dentro de casa. Agora tem um porém, a gente se blinda dentro de casa, blinda os filhos dentro de casa, eles vão para a escola, eles vão para a rua, eles têm amiguinhos, e que manda eles verem, e que consomem, porque os pais estão trabalhando, e não vê e não percebe, outros porque não estão nem aí. É muito difícil, doutor André, é muito difícil. Agora, é muito vamos... difícil. Só para terminar o seu raciocínio, e aí tá o porquê de escrever o livro. Para que os pais e os filhos leiam e entendam que assim o que está sendo vendido para as nossas crianças e para a nossa sociedade não é o melhor. Entendeu? Assim, não, o caminho não é esse. Assim, e você bateu num ponto que é um ponto assim que pô, me traz. Eu não sei nem descrever a sensação que me causa em mim, mas é erotização infantil. Meu, não tem nada mais lindo e mais sagrado nesse mundo do que a pureza de uma criança. Entendeu? Assim, a criança ela é um ser puro. A criança ela fala eu amo para amiguinho ou para amiguinha é igual. Assim, você mexer com a pureza de uma criança é de uma crueldade assim monstruosa. Mas eu
acredito que essas pessoas elas vão pagar, você entendeu, Antônio? Assim, aqui ou na outra vida. E pô, um dia a pessoa falou assim, pô, doutor, mas você é religioso assim? Eu falo, eu sou super católico. Mas na verdade eu não sou católico, se você for ver, eu sou cristão, porque eu não sigo tudo do Sim, catolicismo, mas eu tenho uma fé em Deus. Aqui na igreja católica eu me sinto bem, mas pô, eu vou rezar. Aí eu sim. vou te contar uma história super interessante, falando assim em relação a isso. Eu estava operando esses dias, aí eu estava falei um negócio baixinho, aí meu residente falou assim, o que que é, professor? Aí eu falei um negócio baixinho, ele falou, o que que é, professor? Porque ele achou que eu estava pedindo, tipo, um Kelly, uma pinça, alguma coisa, e ele não estava ouvindo para me passar o que eu queria que ele fizesse. Aí na terceira vez ele falou, o que que é, professor? Eu fiz assim, com a mão, assim, aí continuei falando, aí daqui a pouco eu parei e falei assim, eu estava rezando. Aí ele falou, o senhor estava o quê, doutor? Eu falei, eu estava rezando, porque está muito difícil, o parafuso não entra, estava pedindo para Deus para ele me ajudar. E aí, doutor? Aí entrou, você não viu? Entendeu? Então, assim, tipo, eu rezo. Quando eu estou com dificuldade, tem algum Sim. ser humano que depende de mim, eu peço ajuda, pô. Falo, pô, Deus, me ajuda aqui, eu estou precisando, pô, estou precisando de verdade. Entendeu? Então, assim, a religiosidade, ela também é importante, você entendeu? Assim, Então, esse tópico, doutor, que eu quero entrar agora é o seguinte: religião e espiritualidade. E aí tem tudo a ver com você, que é o seguinte: primeiro, que esse é um tópico importantíssimo no seu livro, e segundo, vou lhe contar uma história. Eu, um belo sim, dia, acordei com a minha coluna travada. Travada. Era uma dor que parecia que alguém estava enfiando uma faca em mim. só quem teve sabe. Aí eu fui Terceira é no a pior plano. dor, não sei se você sabe, né? A maior dor que o ser humano pode sentir é o infarto agudo do miocárdio, por isso que o indivíduo morre, leva a óbito. A segunda é o parto e a terceira é uma hernia de disco extrusa. Então, assim, você sentiu uma das piores dores que um ser humano é capaz de suportar. Olha isso. Aí uma dor, uma dor, uma dor, e eu botava o braço para cima e não passava, não sei o que, nananá, a ponto de eu ficar 2 meses tomando morfina na veia. Cheguei nesse nível. Aí Mas aquele isso tem negócio, quanto tempo? Quanto tempo tem isso? 10 anos? 5 anos? não, isso tem, isso foi 2000 e isso tem uns 4 anos, doutor, no máximo, tá? Eu não vou Aí nem emitir palpite. Não vou emitir opinião, vou ouvir só. tá, mas aí deixa eu lhe contar. Aí muita dor, muita dor, muita dor, e tomando remédio, aí eu fui no neuro. Aí ele falou, olha, Antônia, me passou os remédios fortíssimos, mas falou, você vai ter que operar. Eu falei, meu Deus do céu, eu não quero operar. Algo me dizia que eu não tinha que operar, Não era a sabe? sua hora. É. Exatamente. E aí eu tinha que fazer um trabalho em Orlando, e eu liguei, eu já tinha recebido para isso, eu liguei e falei, olha, eu tô com muita dor, não consigo ir. Dois patrocinadores entendeu, o terceiro falou, não, então vai ter que ter uma cláusula lá e tal, vai ter que devolver e tal, em dólar. Eu falei, não tenho condição. Eu fui. Você não tem ideia. Eu fui com a minha comadre e meu filho pequeno. Se Você não tem arrastando. ideia, me arrastando. Dopada, né? Você não tem ideia do que eu passei naquele lugar. Você não tem ideia. Mas fiz. Na hora de fazer as fotos, estava sorrindo. Na hora de fazer a presença, tinha que fazer. Eu fiz tudo. E eu falei, não estou aguentando, não vou aguentar. E assim, mas era uma dor 24, ela aliviava um pouquinho e voltava, sabe? Aliviava um pouquinho e voltava, mas era aquela dor, aquela dor. Tá, quando eu descobri que estava travado, não sei o quê, eu fui no quiroprata. Ele me manipulou, Manipulou. quase me aleijou. Fui parar no Vitória com dor, eles fizeram a radiografia, me enfiaram naquele tubo, fizeram o diabo. Quando voltaram, me mostraram uma coluna que tinha três discos, que o médico falou assim, você não foi acidente isso? Você tem certeza? Eu falei, não, eu acordei assim. Ele falou, isso não é normal. Isso aqui é de quem levou um acidente brabo. As três. C3, C não sei o que era aqui, comprimida assim. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Que desespero. Recebo um telefonema de um influencer famosíssimo aqui no país, que uma moça que trabalhava no João de Deus, antes de explodir a bomba João de Deus, Sim, sim. me pedindo para ir lá, que o meu problema na coluna não era Não era físico. isso. Não era Não isso. era físico, era Era espiritual. espiritual. Doutor, na hora que ele me ligou para falar isso, eu estava usando já alguns adesivos, pra você ter ideia. Eu arranquei aquilo do corpo, o necessaire desse tamanho, cheio de remédio, eu joguei fora e liguei para o meu neuro. Ele falou: não faça isso, eu te imploro, esses remédios são muito fortes, você vai enlouquecer, você tem que desmamar. Eu falei: eu não quero isso para mim, está amarrado em nome de Jesus. Quem fez isso comigo, me esqueça, receba luz, mas a partir de hoje eu não tenho mais nenhum problema na coluna. Sarou. Como eu sempre tive, tem épocas que isso aqui meu fica alto.
Parece Que dá aquela crise de cervicalgia, né? Aquela tensão. Aí consegui um osteopata maravilhoso, doutor Luiz, que até hoje ele me faz manutenção. Hoje, inclusive, ele me gritou e falou: olha, você está entrando num negócio aí de muita tensão, cuidado, não espera muito, vamos manter. E eu, na minha corrida, eu acabo. Você tem razão, assim, às vezes você consegue fazer até um tratamento com medicação mais fraca para não deixar essa crise vir. Já sabe que vai passar por um período de tensão, é bom se olhar antes mesmo, para Mas aí evitar uma você crise mais forte. imagina, doutor, agora é onde entra o seu tópico aí, o seu capítulo, religião e espiritualidade. O que você achou desse meu relato? De verdade, o que eu achei de verdade? Eu achei totalmente plausível. Primeiro, porque assim, o poder da fé move montanhas mesmo. Entendeu? Depois que os problemas da coluna, muitas vezes, eles vêm em crise. Então, você tem um período de piora e um período de melhora. Então, assim, talvez você passe por outros períodos de piora e outros períodos de melhora. Agora, André, já presenciei vários milagres. Eu conto 3 aí no livro, dando um spoiler. Mas eu já presenciei vários milagres de eu chorar, de eu falar, nossa, como assim? Entendeu? Então, assim, eu já operei uma paciente que, assim, foi assim, essa questão foi super legal, porque a paciente não tinha a menor indicação. Eu conto a história em detalhes no livro, mas eu vou dar um spoiler aqui para você. A paciente não tinha a menor indicação de ser operada, mas ela tinha um tumor, um câncer, uma metástase de mama, e estava comprimindo a medula, e ela já estava evacuando na roupa, urinando na roupa, e não mexia nada da cintura para baixo. Aí eu fui passar visita, estava passando visita nela, ela falou assim, doutor André, eu queria que o senhor me operasse. Eu falei, mas não tem indicação, tal, você vai morrer na mesa. Ela falou assim, não, doutor, mas eu não quero morrer aleijada e urinada. Eu não me ligo do resto, mas eu não quero morrer assim. Eu tenho uma chance de resolver minha medula? Eu falei, tem, mas não tem. Aí fui conversar com o pessoal da ONCO, com a chefia do hospital, não queriam me deixar operar, não queriam me deixar operar, não queriam me deixar operar. Se você operar, você vai perder seu CRM, não tem indicação, a paciente vai a óbito, não tem indicação. Eu pus do pé, eu falei assim, tá bom, eu bato no peito, mas eu vou operar. Aí falaram assim, mas por que você quer operar essa mulher? Eu falei assim, eu não sei porquê, essa mulher, ela pediu para mim, ela merece. Eu vou operar. Pus no plantão à noite, operei. No dia seguinte ela evoluiu bem, no segundo dia eu fui embora do hospital porque rodou meu rodízio e nunca mais vi. Passaram-se aí 20 anos. Depois de 20 anos ela entrou no consultório, sentou assim, eu falei, pois não, fulano de tal. Ela sentou, ela ficou olhando para mim assim, eu fiquei olhando para ela, eu falei, bom dia senhora, pois não, ela falou assim, o senhor não lembra de mim não, né doutor? Eu falei, olha, dificilmente eu esqueço um rosto, porque eu tenho uma memória fotográfica, mas assim, de você eu não lembro. Ela falou, doutor, eu era aquela paciente, quando o senhor era novinha, 20 anos atrás, que estava sentado lá naquele leito de hospital, urinado, evacuado, eu implorei para o senhor me operar. E falaram que eu ia morrer e que eu não merecia ser operada. E o senhor lutou contra todos para me operar. E eu tô curada. Eu vim aqui, paguei a consulta só para dar obrigado. Entendeu? Então, assim, isso, tipo, muitos anos depois. Aí você fala, tá, André, mas o que te levou a operar essa paciente se ela não tinha indicação formal para isso? Eu não sei, Antônio, entendeu? Tem algumas coisas na vida que Deus fala para você, se ouve se você quer, entendeu? Aí vai de você estar aberto a ouvir ou não. A gente estava falando da educação das crianças, pô, chegou um negócio super bonitinho da catequese aqui das crianças, né? Que diz que a cidade estava na seca e todo mundo ia pegar uma pedra grande e ter que levar até o alto da montanha para deixar no alto da montanha como uma penitência para que chovesse para Deus. Aí sai a menininha de 6 anos de idade de casa com guarda-chuva. Aí a catequese pergunta qual que é a moral da história, que ela era a única que tinha fé, entendeu? Ela falou, se vai chover, eu vou levar meu guarda-chuvinha, porque vai chover, eu não quero me molhar. Meu Deus, que coisa. Então, assim, a religiosidade, ela é importante, ela faz parte da vida. É importante que o ser humano tenha religiosidade. E, se você observar, você vai ver ela, assim, em cada detalhe, pô. Sim. Assim, se você vai ver em cada detalhe. E quando a gente vai ficando mais velho, porque quando a gente é mais novo, a gente tem a paixão, né? Tem aquela coisa da paixão, a gente fica cego pelas paixões da vida. E a gente também acaba sendo mais ignorante. Mas você vai ficando um pouco mais vivido, você vai vendo que tudo teve um porquê, né? Cada coisa que você passou, ela teve um porquê exatamente para você estar aqui fazendo exatamente isso que Deus queria que você estivesse Você fazendo. ficar atento aos sinais, você entende toda a trajetória, porque não tinha como, e se eu não tivesse passado por aquilo, hoje não teria como fazer isso aqui que eu tô. E por aí vai, né, Neto? Você ficar atento. Exatamente. É E ficar você pegar atento. você pega quando a gente estava falando de biografia, e eu acho que você é
é uma pessoa, obviamente, vai ser uma força de expressão. Mas você é um personagem que cabe bem dentro do título do meu livro, né? Que é Como Ah, Vencer na Vida Sendo Você. Porque assim, como é que é? Assim, é uma menina que saiu do sertão do Piauí, assim, hoje está no Rio de Janeiro, tem milhões de seguidores, tem condições financeiras de não trabalhar mais, vai se arriscar na política para ganhar muito menos do que você ganha hoje trabalhando com o que você faz, por um sonho, por um ideal. E você só foi você, não é? Agora ninguém te corrompeu nesses tantos anos de vida, né? Essa é a olha, questão. doutor Você fala assim, André, o meu, eu acredito muito nisso. Tem um dos capítulos do livro que ele fala de sociedade. E eu acho que assim tem alguns princípios pelos quais assim vale a pena você lutar e você morrer por eles. Entendeu? Eu realmente acredito nisso. E eu acho que isso a gente herda do pai, entendeu? Então, assim, meu pai tinha um sítiozinho. Posso contar? Se me dá um minuto? claro, por favor. Meu pai tinha um sítiozinho, nunca esqueço dessa história. Meu pai tinha um sítiozinho. Meu pai hoje tem 78 anos, eu acho, quase 80 anos. Meu pai tinha um sítiozinho, aí eu devia ter uns 10 anos, aí ele contratou um rapaz para arar a terra e passar o tratorzinho com aquelas laminazinhas para arando a terra. Aí eu fiquei de manhã sentado no trator vendo o rapaz trabalhar, aí a lâmina pegou uma pedra e quebrou a lâmina do rapaz, aí o rapaz soltou um palavrão. Aí eu falei assim, o que aconteceu? Ele falou, não, é que a lâmina quebrou a pedra. A pedra quebrou a minha lâmina. Eu falei assim, fica tranquilo, meu pai vai pagar a lâmina para você. Aí deu hora do almoço, minha mãe chamou, nós descemos para almoçar. Eu tinha 10 anos ali, eu contei ali pro meu pai não falou nada. Quando chegou às 5, 6 horas da tarde, meu pai falou, filho, vamos lá pagar o rapaz? Eu falei, vamos, pai. Aí chegamos lá, meu pai falou pro rapaz, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Ó, meu filho falou que quebrou uma lâmina, né? Aí o rapaz falou assim, não, doutor, pelo amor de Deus. Meu pai é médico, né? E daí já tá no serviço, toda hora quebra. Assim, quando eu cobro, já está inserido no serviço a taxa de manutenção de quantas vezes eu uso e quebro. Você não se preocupa com isso. O serviço é o serviço que a gente combinou, já está até pago. Aí meu pai falou assim, agradeço a sua honestidade, mas meu filho é um Marcondes. Se ele deu a palavra para ele que eu ia pagar, eu tô aqui e eu vou pagar. Então, assim, esses exemplos, como você está dando para o seu filho e para o seu Fica, neto, para fica. sempre, tipo, ele embute em você de uma tal maneira que você não tem como tirar isso de você. Por isso, quando eu converso, eu falo assim, meu, não joga o papel no chão na frente do seu filho. Entendeu? Tipo, não rouba o troco da padaria, sabe? Assim, aquelas coisas pequenas, sabe? Assim, tipo, não trata bem o taxista, dá a mão, entendeu? Fala oi para o faxineiro da sua casa, entendeu? Assim, não olha os outros com superioridade, porque assim, você é um exemplo. Assim, as pessoas olham você é um exemplo, elas veem como você se comporta, elas querem se comportar como você está vendendo essa imagem para o seu filho. Então, É, assim, eu acho que a gente tem uma responsabilidade social, é que hoje o brasileiro, eu acho que em especial, ele quer as benesses, né? Agora, a responsabilidade é difícil, né? eu pensei muito, viu? Eu fiquei pensando, falei, meu Deus, o que que eu estou fazendo? Assim, eu tenho paura das pessoas que mexem com política, na sua grande maioria, são pessoas corruptas, e são, não sou eu que estou falando, é a Então, história que mostra, sabe? É, mas aí são pessoas que continuam no poder. E lá atrás eu não entendia. Meu Deus, quantas vezes eu comi miojo com salsicha? Quantas vezes com meu filho, uma vez eu fiquei sem dinheiro para pagar aluguel e eu fui morar no quarto de uma senhora em Copacabana. Essa senhora só me deixava sair do quarto depois das 10 da manhã. E ela pedia que não queria ouvir choro de criança. meu Deus. É. Você entendeu? E eu não entendi aquilo. E hoje eu sei que eu poderia perfeitamente ter uma boa moradia para proporcionar isso para o meu filho. Mas, pela política que esses vagabundos fazem no nosso Ah, país, isso não era possível. Quanta gente tem aí? Outro dia eu mostrei a fila do hospital, crianças, adultos, velhinhos, jogados no chão que nem bichos, num ano de eleição. Você ó, imagina eu vou te falar um quando negócio, não é de eleição? eu vou te dar um testemunho, hein? Eu trabalhei durante muitos anos no hospital universitário. De, eu não vou falar a região, mas quem quiser vai procurar na internet vai achar. De ano de eleição, de julho até dezembro, não se operava ninguém, porque não tinha verba para operar. Não tinha verba para operar ninguém. Ninguém. O que entrava era transferido porque aquela verba ia para a campanha.
Então, assim, eu já vivi isso. Aí nós somos um dos que brigamos muito, 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 para conseguir implementar uma coisa que a gente chama de plantão controlador. Eu acho que é uma das grandes vitórias do Brasil, que é uma fila única. Então, é o plantão controlador que escolhe quem vai para cada vaga que aparece. E aí acabou de se colocar parente, filho de parente, político, para passar na fila na frente dos outros, e eles usavam isso para vender as vagas na saúde. Eu já operei a irmã de um presidente no hospital público, Antônio, a irmã de um presidente da República no hospital público, tirando a vaga de alguém que precisava. Então, assim, esses são os genocidas, entendeu? Porque quantos eles não matam de Não, fome, esses de são os sede, de genocidas. doença? Esses são os genocidas. Então, assim, esses são os genocidas. Por isso que quando eu estava comentando com você antes da gente entrar no ar, quando eu vi que você ia entrar para candidata, eu me animei, porque precisa de gente que tem essa história e que já tenha sido tentado pelo demônio e não tenha caído na tentação, você entendeu? E fala assim, não, Doutor, meu caráter você não compra. Assim, eu doutor, posso tem perder uma tudo, moça mas vou aqui, cair de pé. Cláudia Pesce. Muito obrigada pelas suas palavras. Falando aqui, você está falando baixo, por quê? Já mudou a postura? Não precisa. A gente gosta de você como você. Cláudia, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou entrevistando um médico que fala de um assunto muito sério, que é coluna, problema de 7 entre 10 pessoas no mundo inteiro. Por É que que eu vou verdade. gritar e falar palavrão? Tudo tem sua hora. O problema de vocês é que vocês não sabem é a hora de parar, vocês não sabem que o meu limite acaba onde o de vocês começa e vice-versa, entendeu? Então eu não estou falando baixo e nem macio, porque quando eu entro aqui para botar o couro para comer, eu boto. Só que agora eu estou entrevistando Aí, um e médico é e isso é divertido importante. também, mas tudo tem sua hora. Exatamente, tudo tem sua hora. Não pegue nada, meu amor. É importante que vocês entendam a hora de tudo. É importante que vocês, esse ano, que falta pouco, mergulhem aqui na história política. É chato, mas vocês estão fazendo uma aula de como não passar fome. É uma faculdade de como não ter que ficar numa fila de hospital, morrendo às mínguas. É uma aula de como você ter dinheiro para assistir um espetáculo, para fazer uma viagem, para proporcionar isso para a tua família. Ah, não quero falar de política que é chato, vou ver Big Brother. Aí é com vocês. Porque é aquela Não, e velha assim, frase, o povo tem aquilo que merece. não, e ô, Antônio, vamos trazer para algo mais próximo da gente, vamos trazer para o Covid, as pessoas morrendo aí à míngua com um monte de hospital aí de campanha vazio e sendo desmontado. Eu não sei, eu não vi construir um hospital novo, não sei se construíram na região aí do Brasil inteiro também. Na minha, não construíram nenhum. Eu não vi fazer um leito de UTI, eu não vi construir um hospital, eu não vi fazer nada pela rede de saúde, eu vi prender gente dentro de casa. Isso eu vi para burro. E olha que eu lutei contra esse Covid. Outra coisa que eu acho que vale a mensagem aqui. Quanta gente já falou assim, nossa, doutor, parabéns pela luta pelo Covid, parabéns, doutor, pela luta pelo Covid, parabéns, doutor, pela luta pelo Covid. Eu fiz um juramento. E os que estavam lá e não juraram? E assessorista, o frentista, o cara que ficou, o segurança, a cozinheira do hospital, a faxineira do hospital, e todos os outros profissionais. As pessoas acham que o hospital funciona sozinho. Não funciona sozinho, não. Entendeu? Assim, tem que ter a menina para subir o elevador. Tem que Não ter é? o cara que tira o morto do necrotério. E essas pessoas, elas estavam lá por quê? Porque, tipo, não juraram. O salário é um lixo. Entendeu? Mas eles ficaram lá. Enquanto todo mundo se escondeu, essas pessoas ficaram lá. A Ficaram no farmacêutica front. ficou lá. Assim, e ninguém valoriza essas pessoas. Então, assim, agradeço até que a gente tenha entrado nesse tema e que a nossa Palmatórios, meu amor, silêncio. Perdão, que a doutor. nossa espectadora tenha feito esse comentário para a gente poder fazer essa advertência, que é assim, vai ter o horário que a gente vai dar risada, mas assim, daqui a um momento que a gente pode estar transformando a vida de alguém, ou dando uma palavra de amor e de suporte para quem está precisando. Então, assim, tudo tem Exatamente. sua hora. Todo mundo falando que está adorando você, doutor André. Oh, obrigado, que legal. Vocês acham que eu ia Agradeço, galera. trazer, vocês acham que eu ia trazer alguém aqui que não fosse para somar, gente? Nunca, nunca. Quando que eu trouxe alguém aqui que não foi para somar com vocês? Esse é meu único objetivo. Se eu quisesse ganhar dinheiro, não pensem vocês que eu não sei exatamente qual o caminho seguir. É o mais Mas fácil, né? eu sou atriz, eu sei fazer qualquer papel que vocês me propuserem aqui. Mas Isso eu é tenho uma verdade. missão na vida. Eu tenho uma missão na vida.
trazer informação. Por quê? Porque informação é poder. Botem isso na cabeça de vocês. Informação é poder. Doutor, aqui tem outro tópico que eu achei muito interessante, que é o corpo fortalece a sua morada, que tem a ver com a história da coluna. E me responda uma coisa, por favor, porque tem muita gente que fala que estresse, que preocupação, que vida atribulada, a coluna responde por isso. Isso Sem procede? dúvida. Procede, eu vou te dar um exemplo bem simples. O pessoal vai achar estranho no começo. Eu falo assim para você com toda certeza, dor não existe. Aí você vai falar, vá pra puta que pariu, né? A minha assessora já me falou outro dia que não era para eu falar palavrão, mas daqui a vezes eu falo Pode mesmo. falar assim, aqui é o lugar Você, certo para falar palavrão. a pessoa fala assim, vai pra puta que pariu, eu tô morrendo de dor, você vai falar que dor não existe. Eu falo, não, dor não existe. Não tô dizendo que você não sente, tô dizendo que ela não existe. A dor, ela não é a caixinha do meu fone, ela não é a minha caneta, ela não é um anel. A dor é uma percepção do cérebro a um estímulo. Você tem um estímulo e o seu cérebro interpreta ele assim. Aí você fala, tá bom, André, me dá um exemplo. Te dou um beliscão, ele dói. Só que quando eu dou um beliscão, eu faço um estímulo, ele vai do seu braço para sua medula, da sua medula para o seu cérebro. Quando ele chega no seu cérebro, ele vai ser analisado por dois núcleos, um emocional e um físico. E aí ele vai decidir se a dor passa ou se a dor não passa. Então, toda dor, ela tem um componente emocional. Aí você fala, tá, me prova. Provo. Eu vou e te dou um beliscão. Você me dá uma cotovelada. O Salvatore tá assistindo um filme de comédia e fala, nossa, mãe, olha essa mulher, é igual você. E te dá um beliscão. Não vai te causar dor. Não. Porque o seu cérebro interpretou que aquilo não é uma agressão física, é uma demonstração de carinho. Mas o estímulo é o mesmo. Sim. O mesmo beliscão, na mesma intensidade, no mesmo local. Então, toda dor, ela tem um componente físico e ela tem um componente emocional. Então, a gente tem que entender isso para a gente ver onde a gente vai tratar essa dor. Você contou no seu testemunho que você tinha um componente emocional ou espiritual, mas não era físico. Porque através da religiosidade, ou da decisão, ou da força de vontade, ou do que você quiser chamar, você resolveu, da fé você resolveu aquele problema. Então ele não era única exclusivamente, pelo menos físico. E sim. Assim, exatamente, ele tinha um outro componente. Ah, daí você como médico, você trata outro componente? Claro, porque eu não sou juiz. Então assim, se a sua dor é emocional e ela vem de um desequilíbrio emocional, tá, vamos tratar a sua parte emocional. Não é porque é emocional que você não sente, é isso que também eu acho super cruel, o tratamento de familiar com quem tem dor crônica, que ele fala assim, ah, daí é louca. Tudo bem, ela é louca, mas dói nela. Sim. Então, assim, não é porque que a dor tem um componente emocional que aquele indivíduo ele não sente, são coisas diferentes. Sim. Mas você tem que tratar o seu corpo. Assim, eu fui fazer ortopedia, depois eu fui fazer coluna, porque o meu maior medo era o meu corpo virar uma prisão. Por isso que eu fui fazer cirurgia de coluna para não deixar as pessoas aleijadas, por isso que eu fui fazer ortopedia para estudar movimento. Porque assim, você ter uma cabeça sã num corpo doente, pô, é horrível você querer e não poder, entendeu? Então assim, eu dediquei minha vida a isso. E isso que eu tenho assim, sei lá, uns 20 artigos publicados, assim, eu sou conhecido internacionalmente no que eu faço, o meu currículo é extremamente extenso. Aí chegou num momento que eu falei, pô, agora eu quero ajudar as pessoas de um jeito diferente. Eu vou tentar escrever um livro para que as pessoas consigam alcançar o que eu alcancei. E assim, eu venho tendo uma resposta excelente. E tem a parte também que falta muito no brasileiro, que é a questão da educação financeira, pô. Assim, nós somos roubados pelos bancos, achacalhado pelos bancos que a gente tem hoje. Exatamente. E o que é o que causa a falta de dinheiro, que te tira a dignidade, né? E aí te causa doença física, emocional e te destrói. Aí tem um capítulo aqui, eu vou dizer uma coisa para você, eu estou cheia de tópicos aqui, mas a gente tem quase uma hora de conversa, eu vou deixar mais para o Talk Show da Antônia, porque eu acho que isso é uma conversa que tem muita coisa ainda importante nesse livro para falar, e aqui não dá. Beleza, tá Olha, ótimo. você falou aqui, finanças, né? Um dos tópicos que eu anotei no livro, finanças, organize sua renda e enriqueça. Antes disso, doutor, tem gente perguntando aqui, qual o livro? Mostre a capa para eles aí, por favor. Claro. E me diga logo, antes que eu esqueça de perguntar, onde que acha esse livro? Ó, o pessoal que digitar como vencer na vida sendo você, não sendo apenas você, sendo você, já cai direto no link que permite a compra. Tá em algumas livrarias físicas. Quanto está custando esse livro, doutor? Assim, eu acho que está R$ 59,90 e o Nossa, você e-book imagina um livro dessa altura com uma leitura incrível e tem os desenhos, né? Porque ele é ilustrativo também.
por R$ 50. Você entra E eu vou nesse te, livro, e eu vou te falar um negócio, eu vou te falar. a gente sai outra pessoa, sabe? E vou dizer uma coisa para vocês: isso aqui foi uma amiga que falou do doutor André, e aí eu fui olhar. Ela falou assim: olha, eu vou te presentear com um livro de um amigo, que ele é cirurgião de coluna e tal. Porque onde eu vou, ai, minha lombar. Se eu ficar muito tempo. Mas isso aí eu já tenho há muito tempo. Só que um belo dia eu acordei Você nesse. só não me diga assim, eu me acostumei com essa dor, porque isso me entristece. Então, só não use essa palavra. Não, eu não me acostumei com essa dor, mas eu vou lhe falar de onde vem a minha lombar. Eu fui muito tempo, assim, eu amo carnaval, tá? Eu amo carnaval. E fiz muito tempo teatro, mambebando, mundo afora. E eu tenho, a minha estrutura é de uma menina de 15 anos, é o que o meu obstetra fala. Eu não tenho abertura. O meu corpo, a minha estrutura toda é de adolescente, muito jovenzinho, Menina, menina. E não, tipo assim, não tem a coisa de a anca da mulher que já pariu, não tem a abertura atrás. Tipo, meus dois, nos últimos meses, do oitavo até o nono, assim, eu durmo sentada. Quer dizer, eu virava a noite sentada, porque não tinha espaço para sim. respirar. Então, para você ter ideia do nível da coisa. Então, por que eu estava falando? Ah, tá, a lombar. E eu muito de carnaval, sabe? Muito treino pesado. Então, eu maltratei muito a minha coluna por muito tempo. Principalmente Judiou, né? a lombar. Exatamente, judiei muito. Principalmente a lombar. No teatro também. Você judia muito da coluna. E eu sustentei meu mais velho fazendo teatro, mambebando. Outra coisa, eu, com 10 anos de idade, eu trabalhava na roça catando algodão. E o Então, algodão, isso acaba com a e o coluna, algodão, a vocês questão da coluna. pensam que é leve. O algodão é leve, mas você vende o algodão no quilo. Então, como que fazia? Eles colocavam um saco aqui na gente, né? A gente amarrava aqui o saco ficava na frente, e você ficava catando algodão e socando para pesar e para encher o saco. Porque se você enche o saco e não soca o algodão, você vai lá e Cabe na hora do menos. corpo você não ganha nada. Então, você imagina para uma menina de 10 anos já ter que, né, por 8 horas, aquilo ali e tal. Ia para a escola a cavalo. Então, assim, uma Fez por hora o merecer, corpo entre aspas, né? Exatamente. Teve um porquê, né, de chegar aí. teve um porquê, uma hora o corpo responde. Então, eu tenho isso já desde sempre. Mas é muito doido de saber que um belo dia eu acordei travada, e não foi porque eu me acidentei ou porque eu dei um jeito na coluna. Não, era espiritual. Porque se não fosse, eu teria sim que ter operado, eu teria sim que ter Exato, não ia cuidado. aguentar. Não ia ter curado. É muito louco Ou isso. teria curado também porque Deus quis te curar, entendeu? Então, assim, Sim, sim, eu sim. acho assim, eu acho que é muito bonito do ser humano se colocar na sua pequenez de ser humano. Entendeu? Assim, não queira ser mais do que o que você é, porque você é só um mero humano. Você não é nada perto da grandiosidade de Deus. Comece por aí, que aí você vai conseguir crescer. Se você achar que Exatamente. você é grande, você não tem por que crescer. Então, aí, para a gente finalizar, doutor, tem um tópico aqui que você fala: finanças, organize sua renda e enriqueça. Como que isso é possível? Porque deixa eu lhe falar, às vezes tem pessoas que têm um interesse por livros. Por exemplo, tem um rapaz aqui que limpa o meu condomínio. Se você quiser ter um papo legal, é você ter ali 10 minutinhos com ele. Ele conversa com você de igual para igual, ele está ali, varrendo a Sim, rua do meu condomínio. Você entendeu? Então, tem muita gente desse estilo, que você encontra pessoas super simples. Eu tenho uma curiosidade absurda pelo ser humano. Não sei se foi do teatro que veio isso, mas eu olho e eu falo, quero conversar com aquela pessoa. Eu fui agora para o carnaval, encontrei uma turma de médicos de Santa Catarina que gosta do meu trabalho, não sei o quê. Se você me perguntar, eu não vi nada, absolutamente nada, porque eu engatei um papo ali com aqueles casais. Quando eu vi, o dia já estava amanhecendo, sabe? já O dia estava já acabando estava a indo. noite. E não vi nada, não vi carnaval, não vi nada. No final, fui lá para brincar, atravessei a avenida com os meus colegas, minha família lá da escola, né? E pronto. Me diverte conhecer pessoas, Ser conversar com humano, um pessoas, ser humano. um ser humano. Mas, eu voltando para a minha pergunta, como que uma pessoa, mesmo que tenha esse grau de curiosidade por conhecimento, que tenha feito o segundo grau, enfim, ou até uma faculdade, mas não tem oportunidade, seja financeiramente pobre,
que ganha um salário mínimo, enfim. Como é que ele vai organizar a renda dele se ele não ganha nem para... Aí tem várias técnicas e várias estratégias. A parte de finanças ela é um pouco mais densa, você vai ter que estudar mesmo para você adquirir aquele conhecimento. Mas se você praticar a estratégia que está aí de mercado financeiro, você vai fazer em média 2% ao mês. Se você seguir o mercado de opções e fizer certinho, sem ganância, você vai fazer 2% ao mês, o que para gente que tem uma qualidade de vida melhor, você sabe que isso daí é um absurdo. Você dobra de patrimônio a cada 4 anos. Então você vai ficar rico de verdade se você seguir a estratégia. Ah, então seu objetivo é deixar as pessoas ricas? Não, é dar o mínimo de conhecimento para que elas procurem mais conhecimento e sejam melhores do que eu e criem estratégias melhores do que a minha. Mas o começo da parte de finanças fala o seguinte: primeiro ponto é ganhar mais do que você gasta. Ah, André, e se eu não ganho mais do que eu gasto? Ou você precisa fazer a sua hora de trabalho valer mais, ou você precisa trabalhar mais horas, não adianta. Ficar deitado reclamando que sua vida é difícil não adianta. Falei do meu avô por parte de mãe. Meu avô por parte de pai tinha 3 empregos. Ele era propagandista de remédio de manhã, da cavalaria do exército à tarde, e ele era segurança noturna à noite. Ele saía de casa às 4h30 e chegava às 11h. Formou 3 filhos. Então, assim, você não é a família, não é o seu rebento, não é seu filho. Não pôs no mundo? Então, você tem que se sacrificar para dar isso para ele. Outra coisa, fazendo o link com a evolução. Talvez você não seja o seu DNA que vai andar de iate, mas você vai ser o DNA que vai dar o passo para você andar de iate. Então, se você terminar o supletivo, virar caixa de supermercado, fizer um trabalho bem feito e virar gerente daquela unidade, seu filho vai estudar num colégio particular com você suando ali. Ó. Quando ele tiver um diploma, ele vai te dar a casa que você nunca achou que fosse poder comprar sozinha. Então, assim, evoluir é isso. É você cuidar da sua família, buscar ser melhor e não esquecer nunca que a educação é o caminho para o sucesso. O resto é só mentira que estão contando para você. Que maravilha, que delícia, doutor André. Ó, então eu deixo aqui meu convite aberto. Saiba que antes de eu sair do ar, você vai voltar lá no talk show, até porque lá Tá a aceito. televisão é um outro Não, público. é super legal e tete a tete, olho no olho, assim, é muito mais legal, muito mais divertido. Exato, O exato. convite está aceito, é só a gente adequar as datas, Que mas eu aceito maravilha, com o que maior prazer. Vai ser maravilha. uma Vou honra, na botar minha verdade. produtora com a sua. Ó, um beijo no seu coração. Eu amei esse bate-papo. Quem estava aqui comigo também gostou muito. Eu queria agradecer vocês a presença. E antes que eu esqueça, que amanhã eu vou fazer uma resenha sozinha com vocês, mas eu queria dizer uma coisa para vocês que eu estou com medo já de esquecer. Aquele quadro em que posso te ajudar, eu vou continuar com ele, mas eu não vou mais poder mostrar, tá, gente? Para que amanhã ou depois não digam que eu estava fazendo isso para ficar pedindo voto para as pessoas, eu não quero me aborrecer. Então, eu vou evitar. Aqueles que eu não voltei aqui ainda para mostrar o resultado, que só são 2 que está faltando definitivamente, é arrumar um sanatório para o pai, para o filho de um pai que tem que é especial, né? E o pai bem velhinho, que cuida dele, é uma vida, nossa, doutor André, se você vê. E tem mais, não, eu acho que só, não, e a cirurgia de um outro que já está sendo realizada essa semana. Eu não vou mais poder mostrar, não vou mais poder continuar mostrando o quadro aqui, mas ele vai continuar sem que vocês vejam, e um dia eu volto, eu vou poder mostrar de volta, aconteça o que acontecer, eu vou voltar aqui com o quadro para vocês, mas infelizmente, eu vou ter que parar de mostrar ele para vocês agora, tá? Só para vocês ficarem sabendo o motivo pelo qual eu tirei do ar. E mais uma vez, doutor André, muitíssimo obrigada. Eu que Que Deus agradeço, é uma honra. abençoe, tá? Parabéns pelo seu trabalho. E eu espero não ter que ligar para você correndo para falar da minha coluna, seja para falar de Mas outra coisa. se precisar, a qualquer hora do dia ou da noite, eu vou estar em pé e a ordem porque você precisar. Olha, esse Vai ser está um em prazer. dócil. E Esse aí, está em meu? dócil. Enquanto ele não aparece nas O lives, ele meu não se correu aqui aquieta. por trás da cortina, agora há pouco aqui. Tudo bem, bonitão? Enquanto ele não aparece, ele não se aquieta. Eu falo, olha, hoje o assunto é muito sério, tá? A mamãe não está sozinha, mas ele fica rodeando, ele fica rodeando. Ah, é Ele o colo da aparece. mãe, pô. Não tem nada melhor que o colo da mãe, E pô. ele Tá fica certo fingindo ele. que está filmando sozinho. Ele fala, boa noite, meus amores. Aqui a gente vai falar na live. Doutor, Bonitinho, obrigado, bonitinho. viu? Um beijo aí na Eu que família. agradeço. Um Meus beijo, um amores, beijo, um obrigada beijo. até amanhã às 21h. Aí amanhã resenha com a gente. Aí, se vocês quiserem, eu xingo também. Quando eu estou sozinha, eu faço o que vocês querem, tá bom? Beijo. Tchau, doutor. Obrigada. Tchau, Beijo tchau, no tchau. seu Foi um prazer. coração. Obrigado. Beijo, tchau.